Eu sou cofundadora da Twist, startup de ciência de dados que fica lá no Parque Tecnológico. E um dos trabalhos que a gente faz lá é trabalhar com identificação de bots. Bots são essas contas automatizadas do Twitter que só repassam, né? Raramente elas criam conteúdo novo, elas estão inseridas em algum tipo de rede e elas normalmente repassam conteúdo. O problema de só repassar o conteúdo e ser automatizado é que não tem nenhum tipo de senso crítico nesse reencaminhamento. Então, isso é um grande facilitador de espalhamento de notícias falsas, né? As fake news. Isso teve grande impacto, principalmente nas últimas eleições de 2018. Lá na Twist, o que a gente fez, a gente trabalhou com isso de duas maneiras. A gente tem um painel em que você consegue acompanhar cada um dos candidatos. E você consegue saber quais são as palavras mais associadas a eles. E aí, para a gente poder entender quais são as palavras mais associadas a eles e poder filtrar, né, o que realmente as pessoas estão pensando e o que é essa parte de encaminhamento de notícias falsas, tem um tipo de identificação que você consegue ver quais são os atributos, ou seja, quais são as características que levam a gente a acreditar que aquelas contas são contas robotizadas ou não. Então, isso me leva a um outro assunto, que é a importância dessas características serem transparentes. Então, atualmente, quando a gente continua falando de inteligência artificial para políticas públicas, é importante a gente entender o que eu estou levando em consideração. Um exemplo bem simples é o da análise de crédito. Então, você chegou lá, uma pessoa, ela submeteu a análise de crédito e, digamos que você recebe um não. Aquilo, para a pessoa que está recebendo um não, aquilo tem um impacto muito grande. Então, ela merece saber quais são as características que estão fazendo ela receber um não de um sistema automatizado. Então, a gente está trabalhando bastante com essa ideia da transparência. Eles chamam em inglês, tem um termo de accountability, que é a responsabilidade. Então, você tem que conseguir entender o que naqueles dados estão dizendo para chegar a determinada conclusão. A outra questão que a gente tem que levar em consideração é também a justiça. O que significa a justiça dos dados? Os dados, nesse mesmo exemplo do crédito, os dados eles têm um histórico, eles vêm de decisões humanas passadas que já têm um próprio viés da nossa sociedade. Um tomador de decisão humano fez aquela decisão e tem os seus próprios viés na cabeça, e isso é refletido nos dados que nós estamos usando para criar os modelos. Então, é importante, antes de criar um modelo que repita os mesmos padrões, identificar quais são os vieses que estão presentes naqueles dados históricos. Então, isso é um assunto que a gente tem que começar a pensar muito nisso. A gente já está utilizando essas inteligências artificiais para tomar decisões. E a ideia é que, quando eu vou tomar decisões, principalmente, eu digo políticas públicas, porque isso afeta diretamente a vida das pessoas, levar em consideração esses dois fatores também. Então, voltando lá para o assunto da identificação dos bots, não basta só eu apontar que uma pessoa é bot ou que está pode estar disseminando notícias falsas. Mas também tentar entender quais são as características daquele perfil que dizem que ele tem um comportamento de bot, comportamento robotizado. Um dos estudos que a gente fez durante agora a queima da Amazônia, a gente recolheu tweets falando sobre esse assunto e a gente cria uma rede de retweets. O que é essa rede? A gente simplesmente liga num grafo quem retweetou quem. Então, você vai ter uma grande rede com quem retweetou quem, e se a pessoa retweetou essa outra pessoa mais vezes, essa ligação entre elas fica mais forte, fica maior no grafo. E aí, depois a gente faz uma análise, que é a análise de comunidades. A gente simplesmente agrupa essas redes em grupos. E aí, no nosso resultado, deram, de verdade, duas grandes bolhas. Então, eu tenho uma bolha que retweeta bastante sobre o assunto de um ponto de vista, que não conversa com a outra bolha que retweeta bastante sobre o assunto através de outro ponto de vista. Ou seja, eu estou retweetando ou eu estou adquirindo informações somente de pessoas que pensam parecido comigo, enquanto eu não estou conversando com outro grupo que tem opiniões opostas às minhas. Então, cada grupo só conversa entre si e você fica preso dentro daquela bolha. Existem alguns tipos de algoritmos que tomam decisões, mas novamente, voltando para a questão das políticas públicas, o que a gente está querendo prover são mais ferramentas baseadas em dados para um tomador de decisão final. Então, a gente tem
tá chegando uma tendência de, dado que um sistema deu uma resposta, dizer, o sistema deu essa resposta, eu não tenho nada a fazer sobre isso. E a gente não, volta para a questão dos dados históricos. Aquilo é baseado numa história, o sistema está respondendo aqueles dados, então cabe a você, tomador de decisão humano, avaliar se aquilo continua sendo pertinente, dado que você tem esse novo contexto. Em inglês isso é chamado de plausible deniability. Então eu me isento de culpa, porque eu tenho um sistema ou alguma coisa, algo automatizado dando uma resposta. Mas não, na verdade eu tenho que ter o senso crítico sobre aquela resposta para poder verificar se aquilo continua sendo pertinente nesse novo contexto.